Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, que foi dia 15, 15 de janeiro de 2026, e o título é Descontrole. Então vamos lá. Observando o atual momento e seus acontecimentos intensos e caóticos, o mundo pode parecer um navio desgovernado sem ninguém no leme. A tripulação e passageiros correm desesperados tentando buscar meios de salvação. Contudo, olhando além do caos, talvez possamos ver ao longe uma ilha, um porto seguro. Quem sabe um lugar paradisíaco que passaria despercebido se não houvesse esse desvio de rota. Será que o que nos parece um descontrole é, na verdade, o despertar para a retomada de rumo ou para uma necessária mudança de rota? Em alguns momentos, para que possamos assumir o leme de nossas próprias vidas e escolher o destino a seguir, há que se ter coragem para soltar-se das amarras que nos prendem a comandos alheios. Nem sempre os movimentos acontecem na velocidade e forma desejadas, mas, se nos empenhamos, o resultado chegará com toda certeza. Nosso planeta parece estar em ebulição, e isso causa desconforto e incertezas. Porém, era algo necessário e aguardado. Não sabíamos quando e nem como as transformações aconteceriam, mas sabíamos que elas viriam no oportuno tempo. Não há como saber a duração desse processo, mas o que importa é perceber que ele já começou. O controle está trocando de mãos. A liberdade tornou-se o bem mais valioso para aqueles que estão percebendo quem realmente são e o que merecem. Ser livre é da essência de todo ser. A liberdade nos permite as escolhas e somente através delas e da autorresponsabilidade poderemos evoluir. Sigamos firmes no propósito de libertação. É hora de sair do controle externo que subjuga e manipula e buscar o caminho da verdade que liberta e desperta. O futuro que sonhamos já está sendo desenhado e o lápis está em nossas mãos. Vamos lá. Bom, para quem acompanha, né, os acontecimentos, eu sei que tem gente que prefere não acompanhar, porque se estressa, porque desequilibra, né? Mas em algum momento a gente tem pelo menos que saber aí o que está acontecendo no mundo, né? Porque afinal de contas a gente está aqui para fazer parte desse processo, né? E não tem como a gente realmente se alienar totalmente, né? Porque isso, a gente conseguir olhar para o que está acontecendo e entender o que está acontecendo faz parte do nosso processo de aprendizado e de evolução, né? Porque se a gente olha e se desequilibra, é porque a gente ainda tem coisas aí para trabalhar, a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Quem se desespera é porque não está entendendo o que está acontecendo ou não acredita, né? Porque muita gente fala aí, né, sobre a transição, sobre o plano divino, mas quando olha as coisas acontecendo, se desespera. Então, assim, não acredita naquilo que prega, né? E isso a gente vê acontecendo aí constantemente, né? De muitas pessoas que tem a ver com o texto que subiu no canal na sexta-feira, que é a incoerência, né? As pessoas falarem, pregarem alguma coisa e agirem de outra forma. E esse tipo de conduta está inserido em todo tipo de contexto, né? Tanto o político, o social, as pessoas que nos cercam, quanta gente é assim, na espiritualidade também, tem muita gente que prega uma coisa e faz outra. Então, assim, esse olhar para os acontecimentos é importante para que a gente comece a aprender e a entender. E justamente quando você começa a aprender também, isso evita que você caia em determinadas armadilhas aí, né? Caia na lábia de alguns aí, né? Que justamente são os incoerentes e são os hipócritas que pregam uma coisa e fazem completamente o contrário, né? Fazem tudo diferente do que eles falam para os outros fazerem. Então é assim, é um momento de muito aprendizado.
E para isso, a gente tem que também enfrentar, né, as nossas dificuldades, né? A gente tem que ultrapassar as nossas limitações. Não adianta também só querer ficar na zona de conforto, porque também a gente ouve muito assim, ai, cuidado, vai cair sua vibração. Isso faz parte do jogo, né? Em alguns momentos é impossível a gente se manter sempre no mesmo nível vibracional, sempre na mesma frequência, nunca se desequilibrar, né? A não ser que a gente fosse um monge ali, budista, num templo isolado do mundo, que você fica ali. Mas justamente o aprendizado é o quê? Aprender a se equilibrar em meio ao caos. Essa é que é a grande lição aqui, eu acho, para nós, né? O grande salto evolutivo é justamente esse: olhar para o caos, olhar para a tempestade e conseguir manter a calma e conseguir enxergar além do que a gente está vendo ali só, né? Além daquilo que está ali se revelando, né, a princípio. Porque essas movimentações todas que a gente tem visto aí acontecer, esse rebuliço, essa ebulição, né? Parece que o país está fervilhando de acontecimentos, porque são coisas estourando em várias partes do planeta. E isso, essa movimentação toda, faz parte justamente dessa mudança, né? Quando a gente vai fazer alguma mudança na vida, não é confortável. Toda mudança traz insegurança, traz algum desconforto, porque a gente vai ter que enfrentar aí o desconhecido. E a gente tem medo, né? É quando a gente está acostumado com uma situação e tem que enfrentar algo que a gente não conhece, que a gente não tem ali aquela a certeza, né, como a gente tem com relação às coisas que a gente já tem, a rotina, já está acostumado. Então, toda novidade traz um pouco de medo, de insegurança, mas também traz, né, as melhorias na vida, os avanços, né, as vitórias. Se a gente não se mexer, a gente não vai sair do lugar. Então, você vai ficar ali na zona de conforto, mas você não vai evoluir, você não vai crescer, você não vai conquistar coisas maiores. Você vai ficar sempre ali naquele mesmo patamar. E eu acho que não é a nossa finalidade aqui, né? Eu acho que o nosso propósito é justamente estar sempre em evolução e em expansão de consciência, inclusive, porque se a gente não faz esses movimentos, se a gente não observa as coisas e a gente não tenta superar os nossos medos, os nossos desequilíbrios, a gente também fica estagnado ali, né? A tua vibração não cai, mas você também não eleva a consciência, você não melhora, você não evolui, você não dá um salto de fé, né? Então, às vezes a gente precisa olhar para o desconforto, a gente precisa encarar a escuridão e entrar com a nossa luz ali, né? A luz sempre dispersa a escuridão, né? Ela não existe onde há a luz. E a gente faz parte disso aqui, tudo que está acontecendo. Então, é importante que a gente aprenda a olhar e interpretar e confiar nas coisas que a gente acredita, nas coisas que o nosso coração nos diz, nos faz sentir, né? A gente está na era do sentir. Então, muitas vezes a gente está assistindo aí algumas coisas muito desagradáveis, muito tristes, revoltantes, mas se a gente olhar dentro de todo o contexto, não só, né, onde a gente vive, mas olhar de uma forma mundial, a gente vai começar a ver que está tendo uma mudança muito grande e que isso vai acabar afetando, né? Essas mudanças acabam afetando tudo. Elas vão acontecendo em diversas regiões, mas ao final elas acabam trazendo, causando consequências gerais. E a gente tem visto aí, né? A gente estava passando aí por processos assim bem desafiadores de avanço aí de agendas muito nefastas, destruindo, com a intenção de destruir valores importantes, né, valores civilizatórios importantes, né, valores que sempre foram a base, a estrutura
de sociedades saudáveis, né? Então, assim, valores da família, da amizade, do respeito, da honestidade, tudo isso sendo aí distorcido e destruído, né? Inclusive fazendo com que as pessoas, em certas situações, fossem condenadas simplesmente por darem a sua opinião ou por não aceitarem dar respaldo para fantasias que contestam abertamente os fatos. Então você está vendo uma coisa, mas criam-se narrativas, e se você não apoia a narrativa porque você está vendo que aquilo entra em confronto com os fatos, com a realidade, muitas vezes você é considerado o errado. Então, assim, houve muita distorção para que se considerasse o errado certo, né? Darem suporte aí a coisas que não têm cabimento e que só prejudicam a nossa sociedade. Então, assim, esse monte de falácias e de narrativas que foram sendo criadas tem a finalidade de destruir as bases, né, os valores morais, que é o que sustentam uma sociedade que se impõe, que impõe respeito, que realmente consegue progredir, que consegue avançar de uma forma realmente saudável, né, e verdadeira. Porque tudo que tem base na verdade, ela vai conseguir construir coisas positivas. Agora, o que é baseado em mentira, em narrativa, em coisas que não existem, que não existem, em algum momento isso vai desmoronar. É como construir uma casa sabe, numa estrutura de areia, na beira né, a casa de areia na beira do mar. Vai vir uma onda, vai desmanchar aquilo. Não tem base, não tem solidez, não tem estrutura para sustentar. E é isso, né? É que nem a história dos três porquinhos, né? Que qual foi a casa que salvou, no final das contas, os três porquinhos? A que foi construída, que levou mais tempo, mas que foi construída dentro de padrões sólidos, né? De uma casa com estrutura sólida, construída da forma correta, como se deveria construir, sem pressa, sem pular etapas, com paciência, e aquilo foi construído de uma forma que realmente trouxe uma proteção. Foi algo que salvou aqueles três, né, personagens. E é uma metáfora aí, né, na verdade, da nossa vida, da sociedade, que as coisas que têm base, que têm estrutura, que têm raízes, são elas que vão sustentar e fazer progredir a humanidade no geral, né? E justamente essas bases que estão sendo totalmente atacadas para tentando se substituir por falácias, por narrativas, coisas surreais e irreais, né? Então, a lei sendo desrespeitada, as injustiças avançando, e às vezes tem que chegar num limite insuportável para que as pessoas percebam, porque a narrativa ela é sutil, ela é convincente, ela é sedutora, né? Ela sinaliza uma virtude que não existe, né? Parece bem intencionada, mas não é. E as pessoas deixam, porque a essência do ser humano é uma essência boa. E essa bondade acaba sendo utilizada contra a própria humanidade. Né? Essa boa vontade acaba sendo utilizada contra as próprias pessoas boas. E elas que acabam sendo as maiores vítimas.
né? Então se distorce muito, e a gente vem percebendo aí uma distorção, inclusive, das palavras, que estão sendo mudadas de contexto. E a língua, né, a linguagem, ela é algo muito importante na formação de uma sociedade, porque através da linguagem que a gente vai formando pensamentos, ideias e opiniões, e realmente estruturando a nossa forma de pensar e, consequentemente, de agir. Então, se começa a se distorcer a linguagem, começa a se distorcer também o comportamento da sociedade. E é o que a gente vem assistindo aí, né? Uma distorção total da linguagem, que lembra muito, né, o livro 1984, de George Orwell, que realmente fala da nova língua, que, assim, toda a sociedade foi sendo transformada através de mudanças também, distorções na linguagem. Então, as pessoas começaram a perceber a realidade de uma forma que, na verdade, não era a realidade, mas por distorções da narrativa. A história foi recontada de uma forma totalmente mentirosa. E é isso que a gente vem vendo aqui, vem também assistindo, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo sobre um professor de arte que está sendo aí perseguido, justamente porque ele é uma pessoa que prega, né? Ele prega a arte e a espiritualidade como coisas que não são separadas, né? Porque a beleza, né? Isso já também foi constatado aí, inclusive cientificamente, né? Que determinados que a música que você ouve influencia na sua frequência, no seu estado emocional, no que você cria para sua vida. Então, se você só ouve aquelas músicas degradantes, você está trazendo essa energia horrível para sua vida. E ele fala disso, dessa distorção que está havendo, e ele é um professor universitário e, obviamente, está sendo perseguido justamente por trazer esse conceito de que é importante, né, a qualidade do que você ouve, né, e fala das músicas clássicas, da beleza, na questão das artes, né, das artes visuais também, que tem um porquê, né, na literatura, isso tem um porquê. E essa baixa qualidade que a gente vem assistindo agora, em todos esses setores da arte, não é uma coisa que aconteceu por acaso. Isso foi uma coisa gradativamente planejada. Isso tem um propósito. Eles sabem exatamente por como utilizar esse tipo. Isso daí realmente tem a finalidade de baixar cada vez mais, né, a frequência das pessoas e a consciência e a inteligência, inclusive, né, o entendimento. E isso tem realmente provocado uma redução, né, na capacidade cognitiva de determinadas sociedades que acessam esse tipo de conteúdo. E a gente vê, assim, tem vários experimentos aí mostrando que os países que acessam esses conteúdos de baixo nível, baixa qualidade, a população sofre e realmente é uma população que tem um nível social e econômico pior. Enquanto alguns países aí que prezam por conteúdos educativos e que priorizam justamente, né, o desenvolvimento pessoal e intelectual, as sociedades crescem porque estão criando cidadãos que contribuem, né, que agregam para a construção daquele local, daquele país, daquela comunidade. Enquanto no outro, né, fica aquela mentalidade que a gente tem visto aí hoje de tanto
das pessoas também aceitarem uma condição que em que elas são improdutivas e fazem com que elas achem, que elas entendam que elas precisam receber de alguém, né, do Estado ou de outras pessoas, e ao invés de olhar para elas e desenvolver a capacidade delas para conquistar por elas mesmas, pelo próprio mérito. Né? Tanto é que se combate a meritocracia. E não tem, e é um absurdo isso, porque eu acho que assim, ninguém tem obrigação de, de suportar. Você pode auxiliar, a gente, como ser humano, como pessoas boas, a gente pode auxiliar, mas você não pode carregar as pessoas nas costas, porque você não pode caminhar com as pernas dos demais, sem contar que isso fere justamente a lei do livre-arbítrio. Né? Então, as pessoas têm que ter o direito de escolha. Então, se você faz pelo outro, você está impedindo que ele aprenda as lições que ele precisa aprender. Então, você pode auxiliar, você pode né, ajudar no momento que a pessoa esteja precisando, mas sem interferir nas escolhas dela. A partir do momento que você começa a fazer por ela, você está interferindo na caminhada daquela pessoa. Né? Então, é o que a gente tem visto acontecer. E, inclusive, hoje também eu estava vendo um outro vídeo falando justamente da distorção das palavras, né? E que acaba se banalizando coisas, palavras que têm um significado profundo e importante, e quando você banaliza, você tira a importância daquele fato, daquela situação. Né? Então, hoje a gente vê as pessoas ofendendo as outras pessoas com palavras que elas nem sabem o que estão falando. E justamente banalizando coisas que não deveriam ser banalizadas. E isso é uma distorção que causa aí consequências, né, perigosas. Então, assim, a gente tem visto aí toda essa confusão, essas distorções, mas que quando a gente olha, assim, parece que está tudo fora do controle, tudo descontrolado, né? Mas eu entendo que justamente, né, como você fala, né, o caos precede a ordem. Só que é aquele momento de escolha, que é a escolha. Então, assim, as coisas estão sendo expostas, e aí cada um vai escolher de acordo com aquilo que traz dentro de si, com a essência que você carrega. Então, o certo está totalmente exposto e errado também está totalmente exposto. Aí cada um vai escolher. Né? Então, a gente vê aí aquela coisa de torcida, e inclusive recentemente a gente tem visto aí uma confusão de até pessoas que têm mais ou menos, né, que pensam da mesma forma, estão lutando do mesmo lado, brigando entre si, aquela coisa do fogo amigo. E assim, é um aprendizado também, gente, porque é a questão do aprender a conviver, né? Se os valores principais é o que a gente tem que prezar, né? Quais são os seus valores? O que você prega? Você é uma pessoa que é pró-vida, você é uma pessoa que acha importante os valores familiares, né? Que acha importante a questão da honestidade. Então, é isso que importa. Agora, a forma como cada um age, como cada um defende esses valores, aí é de cada um. E não dá para colocar todo mundo na mesma forminha, porque nós somos pessoas, né? E somos indivíduos. E cada um vai agir de um jeito. Agora, se começar a brigar entre si, né? Isso daí fortalece quem? O inimigo, fortalece o outro lado, fortalece a sombra. Se a luz começa uma a querer apagar a outra, vai dar força para a escuridão. Então, é um momento que a gente tem que olhar o que parece um descontrole e agora tentar cada vez mais se unir e se posicionar para fortalecer esse momento tão importante em que as coisas estão se mostrando aí de uma forma tão aberta, e que é um momento em que
o que ressoa com cada um é o lado que a gente vai escolher para defender, ou luz ou sombra. Né? Nós estamos num momento assim que as coisas estão muito claras, muito expostas. E é um momento em que a gente realmente está tendo a oportunidade, mas ao mesmo tempo também a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer o nosso trabalho aí, né? Assumir o nosso papel e participar disso. Então, parece aí né? Como a gente vê esse descontrole e tudo, então é momento da gente também observar e conseguir olhar através, né, de todo esse caos, entender os movimentos que estão sendo feitos, para onde isso está nos levando e qual a nossa contribuição. Então, por isso que eu falo, está tudo sendo desenhado, está tudo ali no papel, o lápis está na mão da gente, aí é a gente que vai concluir. De que forma você quer concluir essa obra aí que está sendo encaminhada aí para os finalmente aí, né? Para um momento de realmente de decisão. Então, realmente é um momento que pede força, né? Equilíbrio, mas é um momento de oportunidade de muito aprendizado. Então é que a gente consiga realmente se fortalecer e aproveitar isso, né? Não deixar passar essa oportunidade que nós estamos tendo. E é um momento assim de muito movimento, mas de muita importância, porque realmente eu acho que as coisas estão se acelerando, e se acelerando justamente porque muitas pessoas estão despertando e entendendo aí que tem um propósito e estão assumindo aí o seu papel e enfrentando aí com coragem esse momento aqui tão caótico que a gente está vivendo, né? Então, vamos seguir aí com força, fé, né? Muita confiança de que a gente tem esse potencial, que nós merecemos, né, um mundo muito melhor, muito mais justo, de muito mais luz, mas que para isso a gente também tem que trabalhar por ele, não esperar salvadores e nem esperar que nada caia do céu. Né? Nós estamos aqui como fractais da fonte, portanto, somos uma parte do divino trabalhando para trazer luz ao planeta, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.